Olá pessoal, bom dia! Na aula de hoje de português, nós iremos estudar sobre um gênero que é a história em quadrinho. É comum aparecer às vezes só como HQ, como a abreviação aí para a história em quadrinhos. Então vamos conhecer sobre esse gênero textual. O que é a história em quadrinhos? É uma narrativa, assim como as demais narrativas, vai ter um enredo com os principais fatos que acontecem naquela história, personagens, o tempo determinado em que as ações ocorrem. Só que toda essa narrativa, toda essa história, ela acontece em forma de quadros. Daí vem o nosso nome, História em quadrinhos. E as falas dos personagens, elas aparecem dentro de alguns balões. Como é a linguagem que geralmente ocorre nas histórias em quadrinhos? Nós podemos ter uma linguagem mista, que é tanto a ocorrência de histórias em quadrinhos com falas, que aparecem nos balões, como também com os da linguagem não verbal, sem palavras, apenas através das imagens. Nessa historinha aqui da Luluzinha, a gente percebe que não há nenhuma fala da personagem, apenas a gente acompanha as ações pela sequência das imagens. Já nessa outra da Turma da Mônica, a gente percebe que há a linguagem mista, tanto da parte de fala como das imagens. E também é importante a gente considerar os tipos de balões que vão ocorrer nas nossas histórias. Nós temos o balão da fala, que é esse arredondadinho com a ponta. Cadê o balão? Nós podemos ter também um balão que simboliza que o personagem está gritando, num tom de voz bem mais forte, como é o caso desse aí, todo pontudo. Chega! Nós temos também um balão que simboliza o pensamento do personagem. Então, quando aparece aí esse balãozinho em forma de nuvens e com umas bolinhas em direção ao personagem, o personagem apenas pensou aquilo. Ele não falou na história, ele só pensou. Então, um balão que representa o pensamento do personagem. Nós podemos ter também um balão que indica um som eletrônico. Por exemplo, o personagem está assistindo um rádio e o balão que representa essa fala, ele é quadrado e cheio de pontinhos aqui no final em direção à tirinha. Então, você sintoniza a 1, 2, 3, 4 FM. Então, quando aparece essa fala nesse tipo de balão, mostra que essa é quem falou isso foi através de algum meio eletrônico, um rádio, uma TV, algum aparelho, e não o próprio personagem. Nós temos também esse balão todo pontilhado, que representa um sussurro, quando alguém fala bem baixinho. Ou ainda esse balão aqui abaixo com 3 pontas, que é como que representa uma fala em conjunto. Vários personagens falaram aquilo ao mesmo tempo. E as pontinhas vão para todos os personagens que falaram. E quando nós temos a fala do narrador, aí nós vamos ter essa fala dentro de um retângulo, mas não é um balão. Então, enquanto isso... Então, essa parte aí da história é a voz do narrador e não do personagem. Sempre aparece aí em forma de retângulo. Bom, nós temos também as onomatopeias. O que é isso? Elas representam alguns barulhos que acontecem ao longo da história, como pou, ou então cabum, para mostrar uma explosão, ou então pof, mostrando o barulho de algo que de repente caiu no chão. Então, as onomatopeias são essas palavras que representam esses sons que podem ocorrer na história. E quando aparece algum personagem e sobre o balão dele tem alguns símbolos diferentes, como caveira, um osso, uma cobra, uma granada, um hashtag, um arroba, várias imagens aí, está representando que o personagem ele se expressou através de um palavrão.
Foi representado por esse conjunto aí de símbolos. E nós temos uma diferença ainda entre tirinha e história em quadrinhos. A tirinha, ela ocorre quando há apenas a presença de 2 ou até 3 quadrinhos. Então nós dizemos que há a tirinha. Já a história mesmo em quadrinho, ela é uma história maior, que acontece com quantidade maior de quadros, a partir de 4, 5, 6 quadrinhos em diante. Então, 2 ou até 3 quadrinhos é chamado de tirinha. E para ser história em quadrinho, a partir de 4 ou mais quadrinhos. Os gibis são os livros, as revistinhas que reúnem essas histórias em quadrinhos, como os gibis da história da Mônica. São as revistas que trazem as histórias, ou ainda que os X-Men, conjunto aqui de gibis, são um conjunto de histórias que aparecem nas revistas. Hoje eu vou falar para vocês de uma história em quadrinhos em especial, que é a história dos X-Men, que é bem conhecido, já teve várias adaptações aí para filme, desenho animado. Acredito que vocês até já tenham ouvido falar ou já tenham assistido. Foi uma criação do Stan Lee e do Jack Kirby, como tem aqui na imagem. Eles foram os criadores dos X-Men em 1963, já tem um bom tempo. E mesmo assim são histórias que continuam fazendo muito sucesso, repercutindo muito hoje em dia. Então aqui já teve várias adaptações, na TV já teve desenhos com a história dos X-Men e vários filmes aí no cinema também sobre esses quadrinhos. E o que são os X-Men, né? Como é essa história desses personagens? Os X-Men, eles são seres humanos que nasceram com umas habilidades especiais, com alguns tipos de poderes. E esses poderes, eles vão se manifestar geralmente na adolescência desses personagens. Nós vamos ter aqui a imagem da primeira revista, primeiro gibi, escrito em 1963, quando começou a contar a história dos X-Men. Eu vou deixar logo aqui abaixo do vídeo esse gibi com essa história dos X-Men para que vocês façam uma leitura. Então, nessa primeira revista, nós vamos ter a presença de alguns personagens, como é o caso do Professor Xavier, que ele resolve montar uma escola, um instituto especial para os mutantes. Porque, infelizmente, o mundo ele não estava preparado para aceitar os mutantes, né? Para aceitar essas pessoas com esses dons especiais, essas pessoas diferentes. E muitos da sociedade acabavam julgando os mutantes como uma ameaça, como pessoas que usariam seus poderes para se aproveitar ou para realizar algum ato criminoso. Então o professor monta esse instituto que acolhe esses jovens com esses poderes, e o professor acredita que é possível, com o tempo, a gente conseguir essa harmonia entre a sociedade, entre as pessoas que não têm essas habilidades e as pessoas que têm, viverem de modo pacífico, harmonioso, sem problemas. E o professor ele começa a fazer um treinamento para que esses jovens comecem a aprender mais sobre os seus poderes e aprendam também a ter o controle sobre eles. Só que nem todos os mutantes vão pensar da mesma forma. Nós vamos ter um mutante, que é o Magneto, como tem a imagem dele aqui abaixo, que é um mutante que não acredita muito nisso, não acredita que a sociedade vá aceitá-los e acha que os mutantes, por ter esses poderes, eles é quem devem dominar os outros humanos. E aí nós vamos ter várias aventuras, várias histórias e disputas entre os mutantes da Escola Xavier contra os mutantes que são liderados por Magneto. E por trás dessa história, ela nos leva a refletir sobre a aceitação das diferenças, a aceitação do que é diferente.
Então é uma história que vem nos ajudar também a pensar sobre preconceito, discriminação. Então vale muito a pena ser lido ou assistido, né, através de desenhos ou através de filmes, que é muito fácil de vocês encontrarem na internet. Então, nesse momento agora, aproveitem a leitura dessa história em quadrinhos. E aí na quarta-feira a gente vai ter uma outra aula sobre essa história em quadrinhos e uma atividade para vocês realizarem. Então hoje o foco é a leitura. Aproveitem e leiam com bastante atenção essa história dos X-Men, ok? Então até quarta-feira, nosso próximo encontro para discutir um pouco mais sobre essa história e realizar a atividade, então, na quarta-feira. Até lá!